Você já se perguntou quais são os principais livros de psicanálise que valem a pena ler hoje? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você. Porque a psicanálise não parou no tempo, né? No tempo de Freud. Ela continua viva, ela continua se reinventando e dialogando principalmente com os desafios do nosso mundo, com os desafios do tempo atual. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 livros atuais, escritos, traduzidos em português, que todo estudante, profissional ou até apaixonado pela psicanálise deveria conhecer. São obras que tratam do nosso tempo com profundidade, com rigor, mas também com acessibilidade. Então vamos à nossa lista. E agora, antes de continuar com esse vídeo, quero rapidinho dizer para você que dia 6 de setembro, às 9 horas da manhã, nós teremos a oficina entre pais e filhos e você não pode ficar de fora. Se você é educador, psicanalista, estudante de psicanálise, curioso na psicanálise, ou simplesmente você é pai ou mãe, ou tem interesse em entender mais sobre essa relação entre criança, pai e mãe, criança e adulto, quero te convidar a fazer parte dessa oficina entre pais e filhos. E pode ter certeza que será um divisor de águas na sua vida e na vida dessa criança que você conhece ou que faz parte do seu lar, que compõe a sua família. Então não deixe de participar, vai ser muito importante. E nessa oficina, que vai acontecer no dia 6 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos trabalhar principalmente sobre como a criança se desenvolve nessa relação, desde essa relação intrauterina até o seu desenvolvimento completo da personalidade, ou seja, a sua constituição enquanto sujeito. Então, de que forma, né, ela é atravessada pelo discurso dos pais, o que isso pode provocar, ou seja, dos seus cuidadores, como é que isso molda a sua identidade, a independência, a autonomia, quem ela é e tudo que vai acontecer a partir daí. E a gente vai ter exemplos práticos, a gente vai trabalhar de uma maneira muito didática e eu tenho certeza que vai valer a pena. Além disso, gente, você vai ter um certificado de participação dessa oficina, a gente vai ter um sorteio exclusivo para você, material didático lá em PDF para você poder acessar também exclusivo, um grupo, você vai ter ali todo o acompanhamento. Então, para você poder fazer parte de tudo isso, basta clicar no link que está aqui na descrição, você faz rapidinho sua inscrição, o valor do investimento é muito pequeno e vai com certeza fazer toda a diferença para você nesse tempo que nós vamos passar ali juntos. Então, eu espero você na oficina entre pais e filhos. Vai logo, faz a sua inscrição, mas vamos continuar o nosso vídeo. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é Lutos Finitos e Infinitos, do Christian Dunker, de 2023. Nesse livro, você vai ver uma experiência, mergulho, né, na experiência do luto e na forma como a gente lida com as perdas na sociedade contemporânea. E Dunker é um dos principais psicanalistas, né, do nosso tempo, mais importantes assim do Brasil, e ele vai articular clínica, filosofia e cultura de uma maneira assim sensacional. É um livro que tem que estar na sua cabeceira, vale muito a pena ler. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é Notas sobre a Aptidão à Felicidade, de Marion Mineiro. Tá? Ela é psicanalista e professora, e aqui ela vai discutir o que significa ser apto a ser feliz. E aqui nesse livro ela vai trazer reflexões clínicas, né? E também linguagem acessível e também um olhar atual sobre o sofrimento, e vai fazer uma articulação muito interessante com desejo, com realização pessoal, tendo em vista de que as nossas realizações pessoais, de caráter então subjetivo, estão diretamente articulados à ideia do desejo, e o desejo enquanto essa resposta, né, pulsional. E vale dizer que, ligado à ideia de sofrimento, está falando nada mais e nada menos do que a nossa jornada de constituição do sujeito, de conflito, né, com a realidade e as dificuldades de adaptação à frustração no mundo, né, atual. Então, é muito interessante, principalmente porque ela traz uma linguagem muito clara, muito acessível. A gente consegue fazer uma boa leitura desse livro sem necessariamente ter um conhecimento muito vasto do vocabulário psicanalítico. E essas reflexões clínicas no livro fazem toda a diferença, uma vez que traz, né, questões práticas para a gente poder se pensar à medida que a gente lê. Terceiro livro atual que precisa estar na sua cabeceira é Por que Lacan? Porque Lacan, do Contardo Caligares, é um autor muito já assim difundido, né, na atualidade, assim como o seu livro Cartas a um Jovem Terapeuta, né? Essa aqui do Contardo Caligares, o Porquê Lacan, de 2022, né? Já é uma edição
revista. A gente tem ele como um dos maiores divulgadores da psicanálise no Brasil, e aqui ele vai apresentar também uma leitura clara, instigante sobre Lacan, e principalmente acessível, uma vez que o ensino de Lacan ele se tornou muito hermético pelos psicanalistas lacanianos do nosso tempo, né? Então a gente sabe que há um movimento por outros para traduzir, tornar mais palatável Lacan, fazer com que ele se torne mais acessível, e aqui nesse livro Por que Lacan, né, o Contardo ele faz exatamente isso, trazendo uma leitura muito mais clara, muito mais acessível, e vai apresentando um Lacan mais fácil de entender e, né, e ligado aí ao nosso tempo. E é ideal para quem então deseja entender a importância do Lacan hoje, né, sem necessariamente ficar caindo nesses jargões, nessas repetições constantes aí das falas, né, dos psicanalistas lacanianos, onde repetem, reproduzem aquilo que o Lacan disse sem necessariamente entendê-lo, né? Então, Por que Lacan é um livro que precisa estar na sua cabeceira para você começar a entender um teórico que é muitas vezes trazido para a gente de maneira muito difícil, muito hermética, não contemporânea, sendo que o Lacan, a proposta da psicanálise lacaniana é que ela seja, na verdade, a mais contemporânea de todas, né? Lacan foi um grande teórico que trouxe a psicanálise para o campo atual e bom naquele tempo, né? Quando ele fala, por exemplo, de figura materna, paterna, transformando-as em função, né? Como lugar. Então agora se ocupa um lugar e não necessariamente é aquela pessoa, né? O nome do pai, o nome do père, né? E é por aí vai. Então o Contardo ele tem essa perspectiva muito boa para quem quer começar a estudar Lacan. Então, Por que Lacan é um livro que tem que estar aí na sua cabeceira. O quarto livro é Psicanálise em Tempos de Violência. E eu aqui, em particular, gosto muito desse autor, que é o Vladimir Safatler. Não concordo com tudo que ele fala, não acho bom todos os livros que ele tem, não acho assim que vamos dizer assim, a sua leitura psicanalítica atual seja a melhor, mas para mim é um autor de uma escrita e de um posicionamento assim muito interessante, e aqui ele vai relacionar a psicanálise, política e sociedade. Então ele tem um viés bem crítico em relação à política atual, à sociedade, e aqui ele vai mostrar, né, como o inconsciente, os mecanismos de defesa, isso atravessa o cenário social, né, e especialmente em tempos de polarização e de crise. Então é um livro que vale a pena só pelo autor que é, tá? Nem toda a escrita do Safatler é uma escrita, vamos dizer assim, muito fácil, muito acessível, mas com um pouco de esforço, um pouco de empenho, é possível sim de entender, é possível sim de seguir. Um outro livro que, né, não tá aqui, não tá na indicação, mas quero deixar aqui para vocês de bônus, é sobre Lacan, que o Vladimir Safatler escreve, e que é mais acessível, é fácil de entender, e ele vai mostrando aí, né, essa forma com que o Lacan desenvolve suas teorias, e acho que é muito válido para a gente entender também. Mas o que eu indico aqui é psicanálise em tempos de violência para os dias atuais, para o psicanalista de hoje, que vale muito a pena ler, tá ok? E o quinto e último livro é Psicanálise e o Futuro do Brasil, escrito, né, organizado aí pelo Dunker, pelo Thales Absaber e Nelson da Silva Júnior, um livro de 2020, né, vamos dizer assim, não tão atual, né, no sentido de publicação, mas é uma obra coletiva que pensa a psicanálise como ferramenta crítica para compreender o Brasil atual, tá? Então a gente vai ter debates assim interessantes sobre o tema da democracia, a questão da subjetividade, a gente vai falar também sobre sofrimento social. Então tudo isso pelo viés da psicanálise como uma ferramenta crítica, tal como, né, a perspectiva do Safatler no livro indicado anteriormente, Psicanálise em Tempos de Violência. Então são esses 5 livros que eu quero indicar para vocês. Bota aqui no comentário qual desses livros você gostaria de começar a ler, me fala qual você já leu, o que você achou dele, para a gente conversar um pouco mais aqui. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se você ficou até aqui, se você gostou, acho que vale a pena porque são livros atuais de psicanálise, não só para quem gosta de psicanálise, estuda psicanálise, é aluno, é psicanalista, mas é para você que tem curiosidade sobre o assunto também. Então, até o próximo vídeo.